E o ex-presidente Roberto de Andrade também falou, olha aí, ó, em entrevista ao SBT. O que a gente fica feliz e surpreso é o quanto de dinheiro que o Willian abriu mão de receber para jogar no Corinthians. É isso que o torcedor tem que enaltecer, disse o Roberto de Andrade. Tem mais aí? Tem, olha. E do Willian não era pouco não, eram 2 anos de contrato ganhando em libra, libra esterlina valorizadíssima. E ele abriu mão de tudo isso para jogar no Corinthians, disse o Roberto de Andrade. Pois o Willian chega ainda mais ídolo, professor. Abriu mão de muita grana para jogar no Timão, para voltar ao futebol brasileiro. Isso chamou a atenção, inclusive, na Inglaterra, né? A gente acompanha jornalistas da Inglaterra também que participaram muito desse processo, nas tuitadas, todo mundo surpreso que um jogador de futebol nos dias atuais abra mão, pelo menos num primeiro momento. É claro que o Willian não é o Papai Noel, algum projeto foi oferecido a ele. Aquelas lives com o Kia Jorabichian por trás me deixam arrepiado, porque eu não tenho boas lembranças das relações de MSI, inclusive do ponto de vista ético. Eu acho que esse é um problema, né? Mas enfim, tem esse lado sim, tem esse lado do Willian ter feito pelo menos uma aposta, nem que seja num segundo momento para alguma coisa. Isso envolve talvez seleção brasileira, possibilidade de Copa do Mundo. Tem um combo maior que só o Corinthians. A gente reconhece que a afeição dele pelo Corinthians é legítima, é uma coisa de família, ele é do terrão. Tudo aquilo que a gente falou aqui de um jogador em relação à escolha de uma seleção serve para esse caso do Willian em relação à escolha do Corinthians, que é a casa dele, a casa futebolística dele. E eu acho que é uma chance de retomada, viu, Abel e Breler? Porque o Willian surge muito bem no Corinthians, tão bem que ele é vendido para o Shakhtar pelo maior valor que o Corinthians conseguiu vender até hoje. Nesse sentido, ele é o Neymar do Corinthians, né? Não me entendam mal, estou falando que ele é o jogador que o Corinthians vendeu melhor, porque o nível de entendimento aí nas redes sociais, principalmente, anda muito baixo. Eu não estou falando que ele joga como o Neymar. Eu estou falando que se o Neymar foi o melhor negócio que o Santos fez, e nem foi tão bom porque o Santos negociou mal, o Corinthians, é muito raro o Corinthians vender alguém por um bom valor para o mercado internacional. É disso que eu estou falando. E ele sai muito cedo. Ele sai muito cedo num ano difícil, em que o time acabou caindo para a Série B do Brasileiro. Ele fez muito pouco, ele fez só 2 gols pelo Corinthians, inclusive no mesmo jogo, um empate com o Atlético Paranaense, 2-2, naquela malfadada campanha do Brasileiro. Um empate com o Atlético Paranaense, 2-2, naquela malfadada campanha do Brasileiro de 2007. E agora é uma chance de retomada. Todos os elementos para isso ele tem. Nesse sentido, é uma história muito parecida com a do Jô, né? Porque o Jô sai do Corinthians muito menor do que ele se tornaria da campanha de 2017 para cá. Quem sabe não acontece isso com o Willian? Futebol ele tem. É uma comparação interessante essa do Jô, que realmente voltou para brilhar naquele Brasileirão de 2017, e assim como o Willian, depois de muito tempo jogando no futebol europeu, né? O professor lembrava aí, em 2007, ou seja, 14 anos atrás, o Willian ficou 14 anos na Europa. E a gente viu ali o Roberto de Andrade dizendo que ele abriu mão de muito dinheiro para voltar. É óbvio que muita coisa entra aí dentro desse assunto, né? De repente o cara cansou, quer voltar para o país dele, muita gente pode argumentar, pô, mas 14 anos de Europa, o cara já tá rico, tá milionário. Sim, mas tem gente que tá rico, tá milionário e quer continuar ganhando o que ele quer continuar ganhando mais, jogando lá fora do que jogando aqui. Ele optou por voltar e vai ganhar menos. Ah, mas vai ganhar mal? Não, vai ganhar bem, mas ele poderia estar ganhando mais lá. São várias perguntas, argumentos, né, que o pessoal traz e que a gente está aqui para debater, Breler. Ele volta ainda mais ídolo por causa dessa escolha? É natural? O que você acha? Então, ele não teve tempo de se consolidar como ídolo do Corinthians. Se a gente pegar ídolos históricos do clube, o Willian não está entre eles, por mais que tenha uma carreira consagradíssima na Europa, a identificação com o clube foi de curtíssimo tempo. E agora ele tem a chance de estabelecer esse vínculo para a história, né? De marcar de fato o nome dele na história do Corinthians em campo. Como o Celso falou, ele já está marcado fora dele, maior negociação, jogador que disputou Copa do Mundo, revelado no terrão, mas com feitos esportivos ele ainda precisa, e certamente isso deve
ter motivado essa escolha. Eu só não gosto de usar esse argumento de que o Willian abriu mão de dinheiro para passar uma mensagem de que o Willian está chegando baratinho, foi um grande negócio do Corinthians. Espera lá, ele vai custar uma grana considerável, uma grana até quase parecida com a do Daniel Alves no São Paulo, pelo que compromete de longo prazo. Então, nesse aspecto, para o clube, do ponto de vista administrativo, o Willian tem muito tempo jogando no futebol europeu, né? O professor lembrava aí, em 2007, ou seja, 14 anos atrás, o Willian ficou 14 anos na Europa. E a gente viu ali o Roberto de Andrade dizendo que ele abriu mão de muito dinheiro para voltar. É óbvio que muita coisa entra aí dentro desse assunto, né? De repente o cara cansou, quer voltar para o país dele, muita gente pode argumentar, pô, mas 14 anos de Europa, o cara já tá rico, tá milionário. Sim, mas tem gente que tá rico, tá milionário e quer continuar ganhando o que ele quer continuar ganhando mais, jogando lá fora do que jogando aqui. Ele optou por voltar e vai ganhar menos. Ah, mas vai ganhar mal? Não, vai ganhar bem, mas ele poderia estar ganhando mais lá. São várias... Ainda vai render em alto nível e essa identificação com o clube, essa identificação genuína, joga muito a favor dele. Mas é preciso, de novo, ter muito cuidado com o aspecto financeiro para não repetir um roteiro que tenha acontecido no rival e, de certa forma, compromete o rendimento do Daniel Alves lá. Olha, pensei aqui rapidinho. Vamos ver se eu tô certo. Qualquer coisa vocês me ajudam. Cássio Fagner, Gil, João Vitor, Fábio Santos, Gabriel, Juliano, Renato Augusto, William, Jô e Roger Guedes. Um provável Corinthians aí com a chegada de todos os reforços, quando todos estiverem regularizados, bem fisicamente, todo mundo no bid e tal. É o Corinthians 2021 com os reforços. É o Corinthians 2021 com os reforços. Titular. É um time para... Não tá na Libertadores, não tá mais na Sul-Americana, enfim. Mas daqui para frente, já pensando em 2022, esse 11 titular briga pelos títulos, professor? Já é time, não é elenco, como a gente falou aqui na segunda-feira, né? Agora começa a busca por um elenco, porque uma campanha, principalmente campanhas mais longas, Brasileiro, Libertadores, que o Corinthians não está, mas esse time está sendo montado para se classificar para a próxima, imagino. Então aí já é uma outra situação. Tem time, ainda não tem elenco, e tem para brigar. Brigar, muitos brigarão. Né? O Santos chegou a uma final de Libertadores com um elenco bem pior que esse, um time bem pior que esse, no papel. Esse ainda não jogou. O Fluminense estava aí às portas de uma semifinal de Libertadores com um time no papel que não era como esse. Então, de Libertadores com um time no papel que não era como esse. Então, uma coisa de cada vez, né? É o grande ganho desse momento para o Corinthians. O Corinthians estava, não vou dizer morto, mas ele estava meio à parte das grandes discussões futebolísticas. Aqui a gente ficava falando de Flamengo, de Atlético Mineiro, de Palmeiras, e o Corinthians estava escanteado já há um bom tempo. Só essa volta, só para usar uma expressão aí que o pessoal usa, só voltar a ser um player, já é nesse momento uma coisa bastante significativa. Ainda sem o Renato Augusto 100%, sem o Roger. R$1 milhão por ano, todo ano, desde 2016, trabalhando com robôs. Isso mesmo, 2016, 17, 18, 19 e 20. E agora em 2021, com certeza eu vou conseguir também. Eu tenho uma máquina de fazer dinheiro na minha mochila e vou te mostrar como você também pode ter a sua. Quer saber como? Clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo. Esse é o João Pedro, o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet e o único que já transformou a vida de mais de 30 mil alunos. Encare uma realidade. Para a crise não te derrubar, você precisa ganhar mais dinheiro. Conheça o passo a passo simples e garantido para faturar online pelo menos de R$100 a R$500 por dia de forma quase automática. Clique agora no link na descrição do vídeo para transformar a sua vida e começar a lucrar hoje mesmo.